50 Protagonistas capítulo 151. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Como eu não conseguia manter a conversão sagrada por muito tempo, prontamente desliguei depois de incapacitar o fantasma. O sangue se acumulou sob o corpo do monstro e encharcou o chão de vermelho. O lugar onde ele estava atualmente era o 13º degrau. Um fenômeno aterrorizante alimentado pelo poder espiritual de criar um novo espaço completamente. Até me enganou com sucesso, um super-humano de rank S, que tinha amplo conhecimento de magia e artes marciais. O que diabos é isso? Parece uma dimensão em camadas. Acrescentou outra realidade à realidade atual com ilusão. Disse a interface. E logo o 13º degrau desapareceu, talvez porque eu o tenha reconhecido como uma ilusão. No chão, não havia nada além de um fantasma cujo corpo se contorcia ainda mais intensamente porque havia sido atingido pela lâmina de éter. A criatura tinha uma aparência muito aterrorizante, cabelo preto, pele branca e lábios rasgados. Receio que me visite no meu sonho esta noite. Ah! Pang! Esse merda! Fique quieto. Ele só fechou sua boca barulhenta depois que eu bati em sua cabeça com o lado da minha lâmina de éter coberto com poder sagrado. Ainda está vivo, porém, tenho certeza pela aparência de seus olhos. Se tivesse a chance, ele me atacaria. O que devo fazer com isso agora? Foi possível para mim atacar e ferir o fantasma com o poder sagrado. Ele realmente tinha a capacidade de manipular a realidade. No entanto, como compensação, seu poder de combate era terrivelmente pobre. Bem, para ser justo, todos os fantasmas tinham baixa capacidade de combate. No entanto, o fantasma, que tinha defesa fraca e poder de ataque pior ainda, e parecia um pano, tinha uma característica problemática. Ele tinha uma quantidade infinita de força física, o que significa que o fantasma não poderia ser morto porque seu HP não diminuiria. Eu poderia escolher cortá-lo em 1 milhão de pedaços aqui e agora, mas no final, não seria nada além de trabalho extra porque amanhã ele voltará à sua condição perfeita e caçará os alunos novamente. Enquanto pensava no que deveria fazer, pude sentir alguém subindo as escadas. Depois de alguns momentos, pude ver uma garota com uma atmosfera sombria ao seu redor e olheiras profundas sob seus olhos. Era Inal. Com uma voz sem força, ela perguntou: "Você não tem medo de ver fantasmas? Está pensando em atacá-lo?" Eu balancei minha cabeça com sua pergunta. Aconteceu de alguma forma. E parece que você tem muito poder espiritual. Ainal subiu lentamente as escadas e olhou para o fantasma do 13º degrau. Ela mordeu o lábio. Parece que não conseguiu manter a compostura adequadamente, ao contrário da vez em que nos encontramos no outro dia. Mas você parece não saber como selá-lo. Não adianta atacar. Ela abriu seu diário. Era um velho diário com um personagem estranho na capa. Isso realmente pertence a ela. Era difícil imaginar que um estudante do ensino médio tivesse algo tão antigo. Está escrito aqui, o que estava escrito aí. Uma maneira de selar aquele fantasma. Meze, ano 20. O inexistente 13º degrau apareceu. Havia rumores de que qualquer um que testemunhasse o fenômeno certamente morreria. Os alunos desapareciam de vez em quando. Para onde foram? As palavras-chave para este fantasma é 13º degrau que foi adicionado aos 12 originais para estimular o medo e ganhar força. Então, resolvi aproveitar isso. Fiz o 14º degrau construindo um apoio para os pés em forma de X na escada. Depois subi até lá e bati no chão 3 vezes como o pé. Depois disso, juntei minhas mãos e cantei o feitiço. Tenho medo de você, minha querida. Tenho medo de você. Então o fantasma foi selado no diário. Nunca mais deve acordar. Depois de um tempo, Ainal colocou um banquinho em forma de X nas escadas como estava escrito em seu diário e cantou o feitiço. Tenho medo de você, minha querida. Tenho medo de você. Então, uma luz branca piscou. O fantasma começou a gritar mais uma vez. Antes que pudesse ensurdecer meus ouvidos mais uma vez, enfiei minha lâmina de éter direto em sua boca, e ele ficou em silêncio. Eventualmente, o fantasma se transformou em partículas de luz e fluiu para o diário. Ele permaneceu no diário por alguns momentos antes de se dissipar completamente. A protagonista Inal adquiriu a habilidade manual inexistente de um fantasma. A estatística da protagonista Inal aumentou ligeiramente. O rosto de Ainal ficou um pouco melhor.
Parece que ela caiu em algum tipo de transe enquanto a energia fantasma fluía para o diário. Enquanto eu olhava para ela sem dizer uma palavra, a protagonista lentamente abriu os olhos. Você é mais corajoso do que eu pensava. Gostaria de se juntar ao clube de pesquisa psíquica e caçar fantasmas comigo? Caça os fantasmas. Sim. Caçamos fantasmas que vagam pela escola e protegemos esse lugar. Eu não tinha a intenção de proteger a escola, mas não hesitei em acenar com a cabeça, pois não tinha a intenção de chutar a oportunidade que apareceu na minha frente. Ainal, aluna do 10º ano. É a chefe do clube de pesquisa psíquica e uma feiticeira do primeiro círculo. Ela se transferiu para essa escola na 5ª série. Suas notas não são dignas de destaque. Não tem uma personalidade particularmente extravagante e tem muito poucos amigos. Então não sei muito sobre sua personalidade ou características. No dia seguinte, no almoço, Araceli, como sempre, comeu na minha frente e me contou o que havia descoberto. Uma coisa peculiar sobre ela é: seu momento de transferência coincidiu com o momento em que os fantasmas começaram a aparecer novamente, bem como quando o diário do diretor desapareceu. Pensei a mesma coisa. Eu estava ciente de que as informações que Araceli compartilhou comigo, pois Caçador de Protagonistas me deu um vislumbre da trama. Claro, no começo o que eu sabia era mais do que vago, mas com o passar do tempo, vasculhei aqui e ali e pude encontrar todas as respostas que queria. Talvez os fantasmas foram originalmente selados no diário que Ainal mantinha. No entanto, devido a algum tipo de incidente envolvendo-a, os selos foram desfeitos e todos os fantasmas se espalharam nesta escola. Daquele dia em diante, o objetivo da protagonista era selar todos os que escaparam. À primeira vista, parece que estava protegendo o lugar, mas a verdade está muito longe disso. Ela estava apenas limpando sua própria bagunça. Não tinha nada a ver com a paz. Além disso, quando há uma vítima, ajoelhar-se e pedir desculpas está longe de ser suficiente. Bem, não importa mais. A partir de agora, o problema é como matar aquela garota. Simplesmente matá-la não vai dar certo, professor? A pergunta de Araceli me tirou da minha linha de pensamentos. Parece que não. Ainal já se fundiu com os fantasmas e há uma chance de ela ressuscitar quando morrer. Mesmo que não queira, ela pode evitar a morte. A ressurreição seria diferente do tipo de clichê Timilope ou retornar ao passado. Uma maneira de matá-la. Eu tinha encontrado algumas pistas. Primeiro, o diário em que os fantasmas foram selados. Por que foram selados naquele diário e por que foram liberados? E quem selou esses fantasmas no passado? Parece que o nível de magia dele estava no mesmo nível que o meu se eu não recebesse nenhuma ajuda do vaso de flores. No entanto, seu poder espiritual é bastante poderoso, podendo até absorver os poderes dos fantasmas. Meu nível era mais alto, mas há um problema de compatibilidade. Eu não tinha meios de atacar a alma. O melhor que pude fazer foi revestir a lâmina de éter com o poder sagrado, mas no final ainda é um ataque físico. Minhas chances de ganhar contra Ainal com apenas isso são tragicamente pequenas. Araceli me disse que o fantasma que encontrei ontem à noite tinha uma habilidade fraca, então não poderia me afetar. Mas se eu encontrasse outro fantasma com melhor habilidade, digamos, que pudesse usar um ataque mental para fazer as pessoas enlouquecerem, serei amaldiçoado. Na verdade, Araceli também me contou sobre uma história de seu mundo natal, onde um mago do 7º círculo cometeu suicídio depois de ser possuído por um fantasma, então não devemos menosprezá-los. No entanto, só porque alguém é um mago que lida com demônios, não havia lei que dissesse que essas criaturas não poderiam revidar. Como um caçador de monstros, quase morri inúmeras vezes enquanto os caçava. Em outras palavras, Ainal não era onipotente quando se tratava de fantasmas. Se houver um mais forte, ele pode atacá-la. Parece que só há um jeito. Araceli, que estava ocupada mastigando seu sanduíche, inclinou a cabeça. Ela não sabe como lidar com todas as histórias de fantasmas. Não, nem todas as histórias de fantasmas, ela só sabe lidar com fantasmas. HMMM. Não é a mesma coisa. É diferente. Um fantasma é apenas isso. A história de fantasmas é uma história. Fiz uma breve pausa. A palavra fantasma existe como uma palavra-chave específica em primeiro lugar, mas com as palavras-chave fantasma do 13º degrau, poderíamos chamar o fantasma criando o 14º degrau.
A regra do manual não tinha nada a ver com o fantasma. Entendo, a história em si é importante, porque as palavras história de terror dá poder ao fantasma. De agora em diante, usarei essa história a meu favor. Neste momento, existem inúmeros fantasmas nesta escola que foram liberados de seus selos, mas ainda não se mostraram, pois ainda não tinham nenhuma história relacionada a eles. De agora em diante, vou inventar essa história de fantasmas e cobrir as palavras-chave. Isso impedirá Inal de identificar o morto-vivo. É possível fazer uma história de fantasmas em um dia. É possível. Eu tinha o conhecimento de números de outro mundo chamado Terra. Então, por favor, espalhe a notícia enquanto eu escrevo. Ao contrário de mim, que não tem amigos, Araceli era uma estrela popular nesta escola. Já que você não fuma, pode apenas conversar enquanto conversa com uma xícara de café. Ou tire algum tempo, digamos, por 5 minutos depois da aula para conversar com os alunos. Ou converse com outros professores enquanto se diverte, não no almoço, hein? Araceli disse em protesto. Eu não posso fazer isso durante o almoço. Por quê? Porque é o único tempo que posso passar com você durante todo o dia. O tempo médio de refeição foi de cerca de 10 a 15 minutos. Araceli veio a este mundo atrás de mim, mas o tempo que passa comigo é de apenas 15 minutos em 24 horas. E, no entanto, nunca reclamou. Apesar de serem apenas 15 minutos, ela estava feliz com isso. E no entanto, mandei que fizesse algo naqueles 15 minutos e a privei de seu tempo feliz. Desculpe. Vamos continuar comendo juntos. Então Araceli sorriu novamente. Sim, professor. Clube de Pesquisa Psíquica. Embora pelo nome pareça um clube chamativo, na realidade tinha apenas alguns membros. Não era exagero chamá-la de um clube que estava à beira da dissolução. Então, estava apenas procurando por um membro. Eu gostaria que houvesse mais membros que fossem corajosos e inteligentes e tivesse coragem de enfrentar fantasmas como você. Esta noite era a noite da lua cheia. Mesmo quando o sol já havia ido para o outro lado do planeta, o mundo ainda estava brilhante enquanto a luz da lua banhava a escuridão com seu brilho. É a primeira vez que ouço uma história como essa. Tarde da noite, eu estava indo para um prédio abandonado com Ainal porque havia uma história de fantasmas sobre a sala de dança do prédio que estava abandonada há 10 anos. Quando a lua cheia estava no seu ponto mais alto, se você for para a sala de dança e dançar, um fantasma aparecerá. É uma história de fantasmas antiquada que era comum na Terra, mas talvez aqui, era incomum. Por isso a Ainal mostrou interesse. Você não tem medo de fantasmas? Vamos logo. Perguntei a ela enquanto caminhávamos lentamente em direção ao prédio abandonado, contando com a esfera de luz mágica de um círculo de Ainal. É preciso um pouco de coragem, mas eu tenho que caçar os fantasmas. Concluí que Ainal também tinha medo. Não era mera conjectura, era uma conclusão que tirei depois de observar sua linguagem corporal, sua expressão e sua atmosfera geral. Era tão clichê. O clichê do protagonista que tremia mesmo com o menor lampejo de luz ao seu redor. Eles também quase erram em um momento importante, mas no final superam com coragem. A coragem de lutar contra fantasmas. Você não pode deixar de ter medo deles a menos que seja um psicopata. E Ainal, aos meus olhos, não era uma psicopata. Está aqui. Neste edifício assustador. O prédio abandonado era velho e desgastado. Era uma maravilha que ainda não tivesse desmoronado. Havia muitas rachaduras em sua parede e das rachaduras, vinhas cresceram e envolveram o lugar. O telhado também estava coberto de plantas verdes que era difícil dizer se era musgo ou ervas daninhas porque estava escuro, e a maioria das janelas era desprovida de vidro, deixando enormes lacunas aqui e ali. A porta rangeu quando eu a empurrei. Passo a passo caminhamos pelo prédio. Não tem muitas histórias de fantasmas que foram feitas porque alguém confundiu o som do vento com o grito de um fantasma. O som do vento junto com a estranheza do prédio realmente soa como o grito de um fantasma. Sinceramente, eu estava com medo. A experiência do fantasma do 13º degrau me fez apertar minha lâmina de éter sem saber. Eu estava muito familiarizado com o medo intuitivo. Um caçador que perdesse o medo acabaria por perder a vida mais cedo ou mais tarde. Medo de monstros mais fortes que eu, medo de protagonistas mais fortes que eu. Usando esse medo sem fim como força motriz, me esforcei mais para superar todas as situações. Mas eu não poderia simplesmente superá-lo agora, porque em primeiro lugar,
Era o medo de algo desconhecido que não existe no meu mundo, então não estava acostumado. Aqui está. A sala de dança. É mais comum do que eu pensava. O tamanho da sala de dança era de cerca de 50 pyong. O piso, que deveria ser liso, estava cheio de rachaduras. Ainal abriu um pouco a porta e me disse: espere aqui. Os fantasmas da sala de dança só aparecerão se eu estiver sozinha. Ok, a maneira de invocar o fantasma da sala de dança era simples. Você só tinha que dançar à meia-noite. Com base na história, o monstro aparecia e dançava junto com você. Eventualmente, Ainal entrou sozinha e fechou a porta. Agora é hora de invocá-lo. Este lugar é mais velho do que eu pensava. Ela caminhou lentamente pelo lugar. Quando jogou a bola de cristal que havia preparado com antecedência para o teto, as luzes permearam a sala. Então, quando colocou outra no chão e a tocou, uma música suave saiu. Era uma música dançante que aprendeu nas aulas de artes e educação física. Espelho. De pé na frente de um espelho que ocupava um lado da parede da sala de dança, Ainal estava em forma. Então, seu reflexo no espelho fez exatamente a mesma coisa que ela. Dançar não era difícil, bastava entregar o corpo à música. Um de seus pés deu um passo à frente, então levantou os braços para o ar antes de girar seu corpo. Ela se espiou no espelho para ver se sua dança estava uma bagunça. De qualquer forma, o festival está chegando em breve, então dançou com o pensamento de que iria praticar com antecedência. O tempo passou e embora já passasse da meia-noite, Ainal continuou dançando. O fantasma ainda não apareceu. Outro minuto se passou. Ainal olhou ao redor enquanto dançava, mas nada havia mudado. Pisos de madeira antigos, duas bolas de cristal e um espelho. Foi apenas um boato. Nem todas as histórias de fantasmas eram verdadeiras. Quando o amanhecer se aproximou, finalmente parou de dançar. Ela suspirou pesadamente enquanto o suor escorria profusamente em seu corpo. Pegou o cristal que estava sem poderes mágicos e saiu da sala de dança sem forças. Onde está o Seldão? Ele se foi. O pensamento dela estar aqui sozinha fez estremecer. Ela disse a si mesma que não estava intimidada por isso. Enquanto caminhava lentamente pela porta da frente, viu o Seldão parado ali. Curiosamente, ele parecia ainda estar cheio de força. Não havia nenhum traço de exaustão em seu rosto. Como foi? Não tem nenhum fantasma. Sério? Você estava realmente dançando a noite toda? Sim, eu dancei enquanto me olhava no espelho. Ainal cuspiu sem pensar muito. Ela estava um pouco irritada com o Seldão, que parecia estar ignorando suas palavras. No entanto, depois de ouvir as palavras dela, a expressão de Seldão ficou vários tons mais pálida. Vamos voltar logo. Por que você está fazendo isso de repente? Eu vou te contar mais tarde. Seldão agarrou o braço de Ainal. Ela tentou soltar seus braços, mas parou quando as palavras dele voaram para seus ouvidos. Você dançou a noite toda olhando no espelho? Sim, impossível. E o Seldão ainda estava olhando para frente, nem mesmo olhando para Ainal. Na sala de dança. Não há espelhos. Hã? De Protagonistas capítulo 152. Tarde da noite, os alunos voltaram para seus respectivos dormitórios. Apenas os professores de plantão ficaram para trás no campus. Uma de cabelos pretos em particular caminhou pelo corredor escuro. O piso não tão liso rangeu quando seus pés pisaram nele. Havia muitos rumores feios circulando pela escola esses dias, então até mesmo a professora de cabelos pretos, que originalmente era uma maga de batalha veterana, não gostou muito do trabalho. Ela apenas se forçou a assumir o dever quando chegou sua vez. Claro, ninguém estava diretamente envolvido no estranho fenômeno. A maioria desmaiava e não conseguia se lembrar de nada enquanto voltava a si. Mas havia alguns alunos que pareciam ter desaparecido e nunca mais voltaram. O corredor estava muito quieto. A hora atual era por volta da meia-noite. Mesmo que fosse hora de todos os alunos voltarem para seus dormitórios, ela de alguma forma tinha a sensação de que ainda havia alunos no campus. Então, a professora de repente voltou seu olhar para uma das salas de aula. Uma aluna. Alguém estava na sala de aula. A professora abriu a porta da sala sem hesitar. Lá dentro, viu que uma certa garota estava olhando para ela com os braços apoiando o queixo como se soubesse que abriria a porta e entraria. Aluna. O que está fazendo aí? Você tem que voltar para o seu dormitório. Eu não posso ir. Você não pode ir. O que quer dizer? Venha aqui agora.
Não, professora. A garota deu um passo à frente. No entanto, ao contrário das pessoas normais, ela não usava as pernas. Usando os braços, colocou a parte superior do corpo em cima da mesa. Por quê? Eu não tenho pernas. Kung kung kung. Apoiando a parte superior do corpo com os cotovelos, a estudante começou a se aproximar da professora. Tum tum. Kung 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 kung. Vírgula professora. Professora, professora. Professora, professora, professora. Não tenho pernas. Não tenho pernas, senhora. Não tenho pernas. Eu não tenho pernas. Eu não tenho pernas. Eu não tenho pernas. Kung 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 kung. A menina estendeu a mão para agarrar a perna da mulher. Essa perna é minha agora. Eu posso ter essas belas pernas. A partir de agora, posso andar com essas duas pernas. Mas naquele momento, Wong, vírgula, uma barreira branca brilhante apareceu na frente da professora, bloqueando o fantasma sem pernas. A criatura saltou para trás, apoiou o corpo novamente usando o cotovelo e olhou. O cabelo preto ondulado da professora esvoaçava, e contrastando com seus olhos azuis, uma engrenagem dourada brilhava atrás dela enquanto flutuava e girava. Dezenas de minúsculos bastões de luz estavam presos à roda dentada em movimento lento e emitiam uma forte energia. E então, 5 fragmentos de espelhos dourados cercaram seu corpo. O fantasma não sabia o fato de que a professora na frente dela era a verdadeira forma da arquimaga Araceli Rinekal de seus dias como caçadora de demônios. Ela só sabia que estava tremendo de medo porque o medo era uma energia importante para os fantasmas. É difícil. Araceli franziu a testa. A roda dentada atrás dela aparecia naturalmente sempre que detectava a presença de um demônio. Também consumia um pouco de sua mana. Quando era uma caçadora de demônios, carregava numa, mas 7 engrenagens atrás dela por 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mas agora, era impossível usá-las, pois não conseguia regenerar sua mana rápido o suficiente. Ela já sentiu a mana em seu corpo sendo reduzida à metade. Não podia fazer isso por mais tempo. Araceli levantou a mão, e os 5 espelhos ao redor do fantasma se conectaram com um raio de luz dourada e prenderam o fantasma dentro. Eu só preciso de pernas, eu sei. Você não tem pernas, então deve ter sido muito difícil. Então, um brilho dourado explodiu. Pernas brotaram da parte inferior do corpo do fantasma sem pernas. Embora fosse apenas um corpo espiritual em vez de um real, isso por si só permitiu que o fantasma andasse em seus 2 pés em vez de usar os cotovelos. Assim como nos dias em que ela podia vagar livremente antes de sua morte. Mesmo que eu não possa salvá-la. Ainda assim, nos seus últimos momentos, corro quanto quiser. Isso é tudo que posso fazer. Obrigada. Obrigada. Realmente. O fantasma soluçou. A parte superior do corpo encharcada de sangue ficou limpa. Ela parecia uma garota comum e bonita do ensino médio. Começou a cambalear lentamente de onde antes estava, como um bebê, cautelosamente, e então correu pela janela do corredor. Araceli olhou para a janela onde o fantasma desapareceu. Talvez, antes de ser selada de volta ao diário, correria sem parar para aproveitar seus últimos momentos. Logo, as engrenagens douradas atrás de Araceli, que eram mais brilhantes que o próprio sol, desapareceram, e ela começou a suar frio. Metade da minha mana já foi consumida. Originalmente, ajudar ou matar um único fantasma era fácil. No entanto, para a enfraquecida Araceli, foi muito difícil. Mas isso não importava muito, porque em primeiro lugar ela iria desistir de tudo o que tinha, até mesmo de sua magia, por ele. Hoje à noite, eu tenho que passar algum tempo com o professor. Ela sorriu. Uma vez que dissesse ao professor que sua mana havia se esgotado, ele não seria capaz de recusá-la como faria normalmente. Com um pensamento tão feliz, Araceli se virou. O fato de ter feito uma boa ação a fez-se sentir melhor, e estava até cantarolando em algum momento. Ei, você sabia? Se olhar no espelho de corpo inteiro no primeiro andar do prédio abandonado, às vezes seu reflexo no espelho fará algo diferente. Também ouvi dizer que a estátua no prédio abandonado vai abrir os olhos e andar por aí à meia-noite. Você viu o livro que a estátua de pedra do prédio abandonado contém. Todas as noites vira uma página, e quando chega a última página,
A escola vai desmoronar. Quando for ao primeiro compartimento do quarto andar do prédio abandonado e fizer suas tarefas, um fantasma aparecerá e perguntará: você quer um lenço vermelho ou azul? Dizem que se responder lenço vermelho, seu corpo se transformará em 7 pacotes de sangue, e se escolher tecido azul, eles o estrangularão até seu corpo ficar azul. Então assim, 2 meses se passaram. Muitas histórias se espalharam pela escola nesse meio tempo. Algumas eram parecidas com as atuais que circulavam na escola e estavam presentes neste mundo, porque todas que poderiam ocorrer nessa suposta escola eram as que existiam em qualquer mundo. No entanto, ainda havia muitas que não eram familiares para eles, e os alunos estavam aterrorizados em contá-las. Claro, as histórias eram altamente prováveis de se materializar, então a maioria delas era baseada em prédios abandonados ou banheiros no prédio abandonado. Era minha tentativa de evitar danos, a menos que alguém se atrevesse a abordá-los. A única pessoa que se atreveu a ir em um prédio abandonado seria a caçadora de histórias de fantasmas, Ainal. Ao longo das últimas semanas, seu rosto ficou ainda mais cansado. Quando perguntei por que parecia tão cansada, ela disse que era por causa do estresse de lidar sozinha com fantasmas. Ao contrário dos monstros, os fantasmas revelam o final mais aterrorizante da morte de um ser humano e, a menos que aquele que os enfrentou não tivesse emoções, estavam sujeitos a experimentar estresse mental ao lidar com eles. E de acordo com meu plano, Ainal acumulava cada vez mais estresse. O nível da protagonista Ainal se tornou 150. Obrigado por seu trabalho duro novamente hoje. Ainal selou o fantasma que acabamos de derrotar, e ela estava ficando cada vez mais forte. Ajudar um inimigo que tenho que matar ficar mais forte pode parecer bobo a curto prazo. Mas a longo prazo, era um ato que me permitiria estar lá quando estivesse no pior de sua condição. Então acabaria jogando a meu favor. Se havia um problema, era que eu também recebia muito estresse. Se alguém me perguntasse há um mês se eu tinha medo de fantasmas ou não, responderia com confiança: não tenho medo. Mas agora não. Honestamente, é tão assustador. Vi um homem que cometeu suicídio torcendo todas as articulações do corpo. Também encontrei um altar com cadáveres sem cabeça pendurados de cabeça para baixo. Houve também momentos em que eu estava andando por uma rua sem ninguém no meio da noite e, do nada, o som de risadas de crianças vinha de todas as direções e enquanto eu caminhava, todas as luzes se apagaram de repente. Era uma história de terror que eu nunca tinha ouvido antes. Fantasmas não eram necessariamente assustadores porque eram visíveis. Mas quando se tornam invisíveis, tornam-se muito assustadores. Hoje vamos caçar a história de fantasma da Sophie. Durante 2 meses, passei um bom tempo com Ainal. Ficamos acordados e passamos tantas noites juntos, mas nosso relacionamento nunca se transformou em nada além de parceria. Parecia que eu estava fazendo parceria com o tipo de pessoa que nunca conheceria, não importa quanto tempo passasse com elas. Quando nos conhecemos, só conversávamos sobre histórias de fantasmas. Eu secretamente compartilhei meu conhecimento do meu mundo, e Ainal veio a me reconhecer como uma pessoa bastante corajosa e experiente. Pode-se dizer que meu conhecimento foi uma grande ajuda quando ela enfrentava algo que não conhecia. Fantasma da Sophie. Sim. Murmurar o lugar estava bastante cheio, em parte porque ainda era hora do jantar e em parte porque era pouco antes do festival escolar, o pão com manteiga do gênero vida escolar. É uma história que dizia que alguém ficaria atrás de você quando tirasse uma foto sua com uma câmera no armazém do auditório. Para ser honesto, não estou familiarizado com esses tipos de histórias. Era plausível porque era um mundo onde havia muito poucas histórias com fotos. No entanto, na Terra, era comum ver coisas estranhas aparecendo em fotos. Mais importante, essa também foi espalhada por mim. Vamos ver se essa realmente deu à luz algum fantasma. Vamos logo? Não. Neste momento, o armazém do auditório está lotado por causa dos preparativos do festival. Então, como sempre, por volta da meia-noite. Também será difícil nessa época. Acho que a equipe do festival vai continuar usando o auditório. Como você sabe, nossa escola tende a se esforçar muito na preparação, já que pessoas de fora também participarão do festival. O que nós devemos fazer então? Vamos desistir e encontrar outra. Não podemos fazer isso. Enquanto houver uma pequena possibilidade de que um fantasma apareça, devo caçá-lo. Ela falou como se fosse sua missão. O olhar de Ainal caiu sobre o diário.
Mesmo sobre esse diário não identificado, um certo contorno foi estabelecido. É verdade que o diário foi escrito pelo diretor, que só Deus sabe o que está fazendo agora. No diário em que vários fantasmas foram selados, o método de selá-los também foi escrito. No entanto, ela o perdeu e liberou todos os fantasmas, e estava no processo de selá-los novamente. Eu já vi esse tipo de história em manhas algumas vezes antes. A heroína toca em algo errado, um monstro é solto no mundo, e ela trabalha para selá-lo novamente. O gênero da referida história era uma garota mágica com cartas, uma história de fantasmas ou algo como a Caixa de Pandora. Só havia um ponto importante. Se não fosse o contato entre a heroína e o médium selador, os monstros não teriam sido soltos no mundo. Eu sou a dançarina principal para este palco do festival. Chamarei alguma atenção se eu subir no palco hoje à noite. Então, por favor, me ajude. O quê? Enquanto estou chamando a atenção, você tem que tirar uma selfie. Até agora, Ainal nunca havia pedido nada diretamente relacionado aos fantasmas, então fiz uma careta. Eu não posso evitar por causa da situação, mas realmente odeio ter contato direto com fantasmas. Mas olhando para a expressão dela, parecia que estava no seu estado normal. Talvez Ainal queira deixar a caçada de fantasmas para mim usando essa desculpa. Te digo uma coisa, vou tentar só dessa vez. Quando dei meu consentimento, o canto de seus lábios se ergueu. O quê? Por que está tão ansiosa? Vai logo. Ele ficou estranho e deu um sorriso forçado em sua expressão abatida, e eu não tive escolha a não ser reconsiderar a ideia mesmo me sentindo muito desconfortável. Protagonistas capítulo 153. Festival Escolar, um evento anual quando o espírito da juventude está no auge. À primeira vista, pode parecer que todos os alunos gostaram, mas na verdade, mais da metade dos alunos não gostou do festival. Afinal, era um evento onde as crianças legais brilharam mais do que o resto. A propósito, Ainal havia se gabado de sua resistência e habilidade de dança para mim quando estávamos caçando o fantasma da sala de dança alguns meses atrás. Parece que ela era uma dessas crianças legais. Do lado de fora, parecia uma solitária sombria sem amigos, então secretamente senti uma camaradagem, mas eu estava errado. Eu era o único que não tinha amigos. Bem, não é razoável para mim fazer amizade com alunos do ensino médio porque na minha idade, geralmente nos conhecemos tomando um drink. Seldão. Sim. Onde está a câmera? Aqui. Você pode usar essa. Peguei a câmera da mão de Ainal antes de lançar um olhar para o auditório. O tamanho em si era tão grande quanto um estádio de futebol. E pude ver tanto os professores quanto os alunos do ensino fundamental ao ensino médio ocupados se preparando para qualquer atração que planejassem para o festival. Todas essas pessoas eram magos. Mais uma vez, pensei na possibilidade de uma escola como esta ser estabelecida na Terra. É uma câmera Polaroid. Se você tirar uma foto, poderá imprimi-la imediatamente. Ok. Lembro-me que era usado com bastante frequência na Terra cerca de meio século atrás. Isso foi antes das câmeras digitais se tornarem comuns. Parece que o grau tecnológico deste mundo estava muito atrás de Vivienda, que era capaz de transmitir vídeo através de bolas de cristal. Vou chamar a atenção das pessoas. Boa sorte. Enquanto eu balançava a cabeça enquanto brincava com a câmera, Ainal sorriu para mim antes de caminhar em direção ao palco. Aplausos irromperam de seus amigos que a viram. E não foi apenas um ou dois, foi um monte de gente. No momento em que a torcida concentrou toda a atenção em Ainal, ela imediatamente enviou um sinal para mim com os olhos. Vamos fazer isso. Para ser honesto, realmente não quero fazer isso, mas não posso desistir agora porque eu tinha que ficar ao lado de Ainal até o dia em que ela me mostrasse uma brecha que me permitiria matá-la. Enquanto a garota caminhava lentamente em direção ao palco, mais alguns alunos deixaram o armazém do auditório para assistir ao ensaio. Afinal, ela era a protagonista feminina desta história. Talvez fosse capaz de dançar bem graças ao poder que obteve do fantasma que havia caçado. Ou talvez fosse capaz de dançar bem porque se juntou a uma equipe de dança para conseguir alguns amigos. Mas não fazia sentido pensar nisso agora, porque naquele momento, foi um episódio em que seu talento foi descoberto por seus colegas. Talvez neste festival, ela será notada graças ao poder dos fantasmas que caçou, assim como eu. E tornar-se cada vez mais poderosa, assim como eu. De repente, uma risada escapou da minha boca.
Não é ruim realmente. O que há de errado em viver apenas para si mesma? No entanto, duas pessoas egoístas não poderiam existir lado a lado. Não importa o quão perto estivéssemos agora, éramos apenas aliados temporários. No final do dia, estávamos tentando matar um ao outro. Ainal começou a se mover com fluidez junto com a música. Era poderoso, mas bonito e, ao mesmo tempo, suave, mas forte. Todos que a viram ficaram encantados com seu desempenho, fossem alunos ou professores, não havia exceções. Então deliberadamente tropeçou em seu pé e caiu no palco. Ah! O que devo fazer? Ei! Ligue para a enfermeira da escola, rápido. Ei! Chame uma ambulância. Até os alunos que trabalhavam no armazém saíram e se reuniram no palco. Logo antes do festival, todos estavam muito sensíveis, então o acidente foi o suficiente para atrapalhar a paz. Aproveitando a oportunidade, entrei rapidamente no armazém do auditório, fechei a porta atrás de mim e a tranquei. Só precisei de alguns minutos, desde que ninguém me perturbe, poderei completar minha tarefa rapidamente. Ao contrário do auditório barulhento, o armazém era silencioso e assustador. Provavelmente porque quase não há luz dentro. Vamos nos apressar e acabar com isso. Para ser honesto, eu nem queria tentar, então, sem nem acender a única luz interna, peguei a câmera. Depois de me certificar de que a lente estava apontada para mim, apertei o obturador. Como eu nunca tinha tirado uma selfie, a composição ficou estranha, mas enfim. Quanto tempo eu tinha que ficar parado no armazém e esperar assim? De repente, senti a temperatura do quarto caindo. Apertei rapidamente o botão imprimir perto do obturador. Alguns momentos depois, uma fotografia foi impressa. Para desvendar a história do fantasma, tive que repetir o processo 20 vezes para ver se havia um fantasma em uma das fotos. E caso realmente aparecesse, eu só tinha que aguentar até Ainal chegar. O quê? Senti algo frio sufocando minha garganta. Cerrei os dentes e me forcei a não perder o controle do meu corpo. O que é isso? Havia algo atrás de mim. Eu tinha certeza. No entanto, era invisível. E eu não conseguia sentir nenhuma energia disso. O que devo fazer? Quando baixei o olhar, uma das fotos impressas que havia caído no chão entrou no meu campo de visão. E ali, eu podia ver meu rosto estúpido e uma mulher com cabelo preto enrolado no meu pescoço. Só pode ser brincadeira? Quero dizer, um fantasma realmente apareceu assim? Além disso, se é um fantasma que só pode ser visto em fotos, como posso atacá-lo? Não importa o quanto eu me debatesse para me libertar, não conseguia sentir nenhuma sensação no meu pescoço. Caramba! Com pressa, desembainhei minha espada. Eu a vesti com poder sagrado como de costume e o esfaqueei em volta do meu pescoço, mas ainda não conseguia sentir nenhuma resistência contra a lâmina. Eu tenho que sair daqui. Eu forcei meu corpo a se levantar. Mesmo que alguém estrangulasse meu pescoço, eu seria capaz de aguentar por alguns minutos. Mas quando virei meu corpo na direção de onde entrei, não consegui ver a porta. Ela havia desaparecido. Tentei procurar a porta ao redor da sala, mas havia apenas um conjunto regular de materiais, uma bola e algumas camisas para exercícios. E por algum motivo, todos os manequins e bonecas que estavam guardados para se preparar para o festival estavam me encarando. Então, um pensamento floresceu dentro da minha mente. Talvez isso não seja apenas uma história de fantasmas. Eu conheço essa história. Era uma história sobre alguém que, um dia, andando pela rua, encontrou uma loja de departamentos que nunca tinha visto antes e entrou. Mas uma vez dentro, não encontrou nenhuma saída, então não conseguiu sair. Quando finalmente conseguiu sair da loja depois de muitas dificuldades, o local havia desaparecido. Fora isso, havia muitas histórias de fantasmas sobre ficar presos sem saída. Isso é loucura. As paredes do armazém gradualmente começaram a se estreitar. O espaço que era originalmente em torno de 100 pong foi rapidamente reduzido para 90 antes de se transformar em 80 no segundo seguinte. Os materiais ao meu redor caíram uns sobre os outros e o espaço foi ficando cada vez menor a cada segundo que passava. Minha mobilidade foi restrita, e é impossível atacar porque eu não conseguia nem ver o fantasma. Ainal. Era o trabalho daquela mulher. Mesmo sabendo disso, ela me deixou sofrer. Alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer um plano com calma, como de costume, ou no mínimo, rolar a cabeça e improvisar. Mas sem oxigênio,
Meu cérebro não poderia funcionar. No final, o mundo ficou preto quando caí de joelhos. Seldon. Caçador e Seldon, por favor, acalme-se. Mago. Com a voz da interface, Seldon acordou. Ele ofegou por ar enquanto o suor frio corria por sua testa. Por que estou? Seldon olhou ao redor lentamente. Ele se encontrou na biblioteca da feiticeira branca, seu próprio mundo imaginário. Um lugar onde ele pudesse relaxar sem ser incomodado por ninguém. Quando levantou a cabeça, percebeu que a flor do espírito prateado, que tinha crescido até o tamanho de seu antebraço, tinha uma de suas pétalas viradas para ele e estava olhando-o fixamente. Mago estúpido. Ela disse isso, antes de voar para longe. Seldon tentou acalmar seu coração. Ele varreu o rosto com as mãos, então ouviu a voz da interface. Você finalmente acordou. O que diabos aconteceu? Você foi possuído por um fantasma. Que merda é essa? Eu? Possuído? Seldon estava confiante em sua própria psique. Quando pensou assim, a interface suspirou. Isso mesmo. Uma pessoa com forte poder mental não pode ser possuída por fantasmas. Seldon assentiu. Ele era o possuidor de um poder mental semelhante ao aço que sobreviveu 3 anos no Elgate. Mas recentemente, o seu estado mental tem sido muito instável. Instável. Um olhar de constrangimento apareceu em seu rosto. Olhando para ele, a interface mordeu sua boca amargamente. Se ela se lembrasse do Seldon do passado, diria objetivamente que era um homem fraco. Na melhor das hipóteses, era um pouco mais forte que uma pessoa normal, mas não era melhor que um inseto entre aqueles com superpoderes. Havia apenas uma razão pela qual foi capaz de trabalhar como caçador por 15 anos. Sua mentalidade. No entanto, essa mesma mentalidade vinha enfraquecendo recentemente e a interface sabia o porquê. Mas infelizmente, ela não conseguiu consertar. A razão era por causa daqueles relacionamentos preciosos que ele mantinha em seu coração. No início, enquanto viajava por outro mundo, Seldon sempre tentou evitar fazer qualquer conexão. A interface ainda se lembra da promessa que ele fez a si mesmo quando conheceu Araceli. Vou me certificar de não ter nenhuma conexão em outro mundo. No entanto, sua convicção foi abalada no momento em que Araceli o encontrou em outra dimensão. Ele não era forte o suficiente para manter sua promessa. Seldon viajou para inúmeros mundos e conheceu inúmeras pessoas, e formou conexões com pessoas na respectiva dimensão. Quer ele gostasse ou não, essas pessoas eram muito preciosas, para alguém que passou sua infância na solidão. No entanto, toda vez que terminava sua missão, tinha que dizer adeus a essas conexões preciosas e nunca seria capaz de encontrá-los novamente. Viajar para outro mundo e caçar o protagonista. Nunca foi fácil. Não era simplesmente um ato de matar o protagonista. E toda vez que retornava à Terra depois de terminar sua missão, a interface podia ver o coração de Seldon ficando cada vez mais cansado. E recentemente, o efeito desse cansaço foi se tornando cada vez mais palpável. Saekma Banguin. Quando Seldon tentou matá-lo, ele foi excessivamente emocional e implacável. Aceitou a provocação de um inimigo que estava fora de seu alcance e, como resultado, acabou muito perto da morte. Quem Yasuo era o mesmo ao caçá-lo. Se Seldon tivesse pensado com um pouco mais de sabedoria, poderia haver uma maneira melhor de caçá-lo. Sua mente estava em conflito entre como matá-lo e salvá-lo, e agiu de acordo com suas emoções. Ele pulou todo o planejamento e imprudentemente decidiu lutar contra o chefe final, que estava levando o mundo à destruição, sozinho, mesmo sabendo que era impossível. No entanto, ele ainda fez isso porque queria proteger o vínculo precioso que havia feito naquele mundo. Seo Jung-yeon durante o conflito com Saekma Banguin. Kim Yasuo durante a caçada no mundo destruído. Eles se tornaram uma existência significativa para Seldon e ele agiu para protegê-los. Mas no final, esse ato em si não passou de um ato suicida. Como alguém que não conseguiu seguir seu próprio plano e agir de forma imprudente em suas emoções a ponto de quase morrer, caçar um protagonista que era o centro de seu respectivo mundo. Caçador Seldon, eu não sei tudo sobre você. No entanto, o homem que conheço é alguém que sempre teve um plano sólido. É um caçador completo e de coração frio. É o ponto que, às vezes, é assustador,
Mas nos dois últimos incidentes você foi muito emocional e estou bem ciente do momento mais emocional dos humanos. É quando estão encharcados de medo. A expressão de Seldon ficou azeda com as palavras da interface. Então, você está dizendo que eu estava encharcado de medo? A interface não respondeu à pergunta dele e apenas continuou seu discurso. Quando te vi pela primeira vez, você não tinha nada a perder. Até aceitou sua morte iminente, embora amargamente. Em outras palavras, significava que não temia a morte. Sério, mas recentemente, isso mudou. Lentamente, uma por uma, você reuniu pessoas que guardem seu coração. As palavras gentis penetraram lentamente no coração de Seldon. Taylor Nini veio à mente primeiro, depois Seol Jung-yeon, seguida por muitos outros relacionamentos que ele forjou enquanto trabalhava como caçador de protagonistas. Cada um era precioso, e mesmo que tivesse que morrer, não poderia se dar ao luxo de esquecê-los. E então foi forçado a afastar as duas mulheres que considerava mais preciosas para você. Sei que tem medo de enfrentar suas próprias emoções caso o pior aconteça com elas. E o Seldon não refutou suas palavras. Ele não conseguia encontrar palavras para fazê-lo. Mas estava tudo bem? Ele caiu em profunda contemplação. Sabia que qualquer que fosse a conclusão a que chegasse, não seria a resposta correta. Suas palavras também não eram necessariamente a resposta correta. Mas por alguma razão, ele continuou pensando que ela estava certa. E o Seldon estava acostumado com esse sentimento. Era a mesma sensação que sentia sempre que Reina Ju lhe dava conselhos quando ele se deparava com uma parede e não conseguia encontrar uma maneira de seguir em frente. Se você tivesse confiado seu coração a eles, talvez tivesse uma mentalidade mais forte. Qualquer um está bem. Se tiver alguém para se apoiar, você ficará bem. Caçador e Seldon. Você se chamou de lixo, egoísta, desprezível, vulgar. Você também disse que ficaria feliz em matar, extorquir e roubar para seus próprios ganhos. Eu espero que continue a fazê-lo. Quero que largue todos os fardos do seu coração, esqueça o propósito do Elgat e viva feliz todos os dias. Viva de forma egoísta, por você e seus entes queridos. Se desejar, pode parar essa missão. Não é mais necessário viver com esse senso de dever. Você pode passar o resto de sua vida feliz com suas pessoas mais preciosas. No entanto, ele não faria isso. Conhecendo bem esse fato, a interface continuou falando sem esperar sua resposta. Não importa o quanto lute, você certamente atingirá seu limite algum dia. Então, confie nas pessoas ao seu redor. Estarei ansiosa. Como posso, quando sair deste lugar, vá até a senhorita Araceli imediatamente. Diga a ela seus sentimentos, suas preocupações, seu senso de dever que abraça diligentemente, tudo isso. Ela cruzou dezenas de dimensões e seguiu você até aqui enquanto tinha apenas você em mente. No entanto, não pediu nada e está satisfeita em poder conversar contigo por alguns minutos todos os dias. A voz da interface começou a desaparecer gradualmente. Senhorita Araceli é uma mulher com um grande destino e alma, então ela será uma apoiadora forte e correta em que pode se apoiar. Eventualmente, o mundo virou de cabeça para baixo. Uma vez que Seldon deixou a biblioteca da feiticeira branca, ele se viu novamente no armazém do auditório. O silêncio o cumprimentou. A voz do fantasma não estava mais lá. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor. O espaço fechado sem saídas e sem janelas ainda estava invadindo em direção a ele, prendendo por todos os lados. Agora havia menos de 20 peões de espaço. E Seldon pensou no que deveria fazer. Ao longo de sua vida, sempre superou todas as coisas impossíveis que o mundo jogou contra ele. Isso significava que não era um moleque fácil que poderia ser enganado pelos truques tolos de um garoto do ensino médio. Seldon mais uma vez esfaqueou. Mas desta vez, não esfaqueou o pescoço, mas a foto no chão. Ah! Então, o fantasma na imagem gritou e a imagem foi lentamente rasgada em pedaços. Parece que sua cabeça foi limpa. Ao dar-lhe alguns conselhos, Seldon sentiu claramente que a interface já havia se tornado seu apoio e, graças a ela, seu poder mental começou a retornar lentamente. Ele pensou cuidadosamente. Em primeiro lugar, não importa o quão poderoso seja um fantasma, é possível que eles estrangulem um super-humano de rank S. Não, era impossível. Só é possível porque fui eu.
E o Seldão riu. Então, no momento seguinte, ele ergueu sua espada mais uma vez. A princípio, pensou que os fantasmas não tinham forma física, mas quando pensou sobre isso mais uma vez, encontrou algo suspeito. Por que não? Por que você foi tolamente enganado pela frase sem sentido um fantasma que não tem forma física? Afinal, para exercer o poder físico, a forma física era absolutamente necessária. A espada de Seldão cravou na parede desta vez. Ah! O som de paredes rachando e os gritos agudos de fantasmas se sobrepunham. Então, outro fato ocorreu a ele. O lugar em que estava atualmente era outro mundo isolado da realidade. Nesse caso, a própria parede era um fantasma. Com mais um golpe, a parede sólida ao seu redor se partiu e desabou. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.